Olá, povo das teclas, aqui é o professor Elvis Chaves em mais um vídeo, né? E hoje a gente vai conversar novamente, certo? Existe uma pergunta muito pertinente, né? Entre aí os estudantes de música, entre os músicos, enfim, no mundo da música, nas igrejas. O pessoal sempre me pergunta muito assim, quando um músico começa a acompanhar ou a aprender a acompanhar. Eu acho que 100% das pessoas que me procuram, né, procuram na intenção de aprender a acompanhar, tocar com naturalidade, né, tocar com fluência. Bem, eu anotei alguns tópicos aqui e a gente respira fundo quando a gente escuta uma pergunta assim, porque ela não é fácil de responder, como eu já disse. Primeiro, eu anotei aqui 3 tópicos, três observações. Esse vídeo não vai ficar só em um vídeo, provavelmente vamos precisar ter outras conversas sobre isso. Mas quando é que um músico começa a aprender a acompanhar, ou quando é que ele começa a acompanhar? Alguém vai cantar e você vai lá e acompanha. Bem, eu acho que a princípio você tem que entender, você precisa ver, enxergar que a música é uma linguagem, a música é um idioma. Então, a pergunta que as pessoas fazem, essa pergunta, a resposta dela se aproxima muito a mais ou menos assim, olha, sabe quando é que você começa a falar inglês? Quando você tiver um bom vocabulário, quando você souber como se combina verbos, substantivos, quando você passa a entender a estrutura das frases ou a estrutura do idioma. E a música não é diferente. A música ela funciona muito similar, né, à questão da linguagem. Eu fiz algumas leituras, existem alguns artigos científicos que falam, né, da música como uma forma de comunicação, uma linguagem, um idioma. E, inclusive, algumas pesquisas indicam que quando você está estudando, tocando, fazendo alguma atividade musical, as áreas do cérebro, né, que também funcionam na fala, na escrita, né, na linguagem, elas também são acionadas no processo musical, né, ou de aprendizado, ou de execução. E isso é fato, é provado cientificamente. Então, é necessário que você saiba que a música ela é uma linguagem idiomática, ela é um idioma. Para falar bem o idioma, como eu já disse antes, você precisa conhecer palavras, você precisa ter um bom vocabulário, você precisa conhecer a estrutura dessa linguagem, né? É importante que você aprenda a escrita, você aprenda a escrever e a ler. E isso ajuda a formular melhor as ideias, as frases. A música também é do mesmo jeito. Bem, a música ela é uma arte a princípio, né? Você é um artista, você se considera um artista. Acompanhar, né, no instrumento, você chegar dentro do instrumento, alguém dizer assim, fulano, bota aí um Lá menor, você colocar o acorde, né, de forma que ele soe bonito, agradável. Rapaz, você vai passar noites e noites assim, testando, sabe? Cantando e botando o acorde, tem coisas que não vai dar certo e outras que vão dar certo, ou seja, você vai montando o seu repertório de erros. Na verdade, quando você aprende o errado, né, quando você vê que errou, qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Como não se faz. O erro, ele te mostra como não fazer. E a música, sendo uma arte, ela requer de você muita criatividade, muita imaginação, né? Coisa que, sinceramente, 99% dos alunos de música não tem. Por que é que você acha que americanos, canadenses, japoneses, noruegueses, suíços, europeus, todo mundo no mundo todo faz isso, menos na América Latina? As crianças estudam música, por quê? Porque música é um idioma. Você precisa começar lá com os 4 anos de idade, 5 anos de idade. Aí me chega aqui às vezes o pessoal adulto, já com as suas habilidades formadas,
muitas vezes viciadas, né? E querem aprender música o quê? Dentro de 6 meses. E outra, tem que ser prático, tem que ser lúdico, né? Tem que ser de uma forma agradável, porque senão esse cidadão desiste. É um desafio e tanto. O professor de música, ele é um herói. Eu já disse isso em outros vídeos. Você ensinar um adulto a ser artista é algo meio surreal, é algo assim meio difícil de ser feito. Eu acho que vocês devem estar percebendo que não é fácil responder a uma pergunta como essa. Quando é que eu começo a acompanhar? Poxa, quando o seu vocabulário estiver imenso, que você tiver domínio aí das frases, é assim que a gente começa a falar o idioma. A música é igual. Bem, a ciência ela tenta explicar a arte, né? E com a música não é diferente. Então existe também hoje a ciência música, né? Partitura, escrita, né? Existem estudos harmônicos, nada melhor do que a física e a matemática para explicar a música. Então tem 2 formas de você acompanhar, né? 2 formas. Ou você nasce com o dom, certo? E aprende isso assim da noite para o dia, porque na verdade é uma coisa que você, sei lá, vem de berço, é de pai para filho, né? E isso, eu não sei se é o seu caso, mas você deve conhecer alguém que nem frequentou a escola, mas que acompanha divinamente bem. Cole nesse cara, porque se ele tem vocação, talvez você aprenda por osmose. Você toca nele e o dom passa para você. Eu estou sendo irônico, tá certo? Isso não existe. Ou você tem a vocação e realmente consegue tocar ali quase que por um passe de mágica, né? Ou você vai ter que estudar, né? 6 meses não, 1 ano também não. Você vai ter que estudar o resto da vida. Você vai estudar a sua vida toda, né? Entenda que cada curso de música que você faz são etapas, né? Você entrou para um curso básico de teclado. O que é que você vai estudar nesse curso básico? Você vai estudar o que é música, os primeiros elementos, propriedades do som. Você vai ter acesso a uma partitura, você vai aprender a ler partituras. Sabe o que é que você está fazendo com isso? Você está montando o seu repertório de palavras. Você está munindo a sua caixa de ferramentas com experiências musicais. Isso é suficiente para que você acompanhe, para que você aprenda a acompanhar? Não, mas faz parte. Isso é o básico. Tudo trava na questão técnica, né? Quando você começa a estudar partitura, está no curso básico, você vai bater ali num teto e não vai conseguir evoluir, entendeu? Aí está na hora de você concluir essa fase básica e passar para algo mais avançado. Muitas vezes você vai precisar de outro professor, você vai precisar de outra escola, de outro curso, né? Para poder colocar isso à frente. Estamos no 3º ponto, tá? Estamos falando sobre ciência e vocação. E isso não vai vir da noite para o dia. Como eu disse ainda há pouco, vem da noite para o dia, se você for vocacionado, se você nascer para a música. Isso existe, por incrível que pareça, já existem estudos que falam sobre isso, né? A psicopedagogia, se eu não me engano, eu li alguns artigos também que falam nas 5 inteligências: inteligência matemática, interpessoal e ter inteligência musical, né? E já existem estudos nisso. Algumas pessoas possuem habilidades especiais para música, né? E vem aquela velha desculpa: professor, eu quero estudar porque eu gosto, eu não quero ser profissional. Cara, essa desculpa, ela é irritante, entendeu? Essa desculpa, ela dá um embrulho no estômago de quem está ensinando, entendeu? E a gente fica ali meio que, poxa, que cara sem noção. É impossível. Você está lidando com a linguagem, tudo bem que é de forma natural, que é de forma... você aprende inglês, sei lá, espanhol, convivendo, né? No país ali, nos Estados Unidos, você vai lá, você aprende inglês ouvindo as pessoas falando, entendeu? Mas você tem que estar inserido dentro de um contexto, né, muito rico. Ou seja, você está nos Estados Unidos, você não fala inglês, mas você vai ter que aprender. Por quê? Porque lá todo mundo só fala inglês, meu amigo.
entendeu? E na música, essa situação ela é muito, muito difícil. Né? Você vai estar inserido num ambiente onde só tem música 24 horas por dia, não tem como fazer isso. Né? Você tem outras atividades, você tem trabalho. Então, o segredo é você ter paciência, é você nunca desistir. Você pode até desanimar, agora você não pode desistir. Quando você vai acompanhar, quando você vai começar a fazer isso, vai depender muito da sua criatividade, vai depender muito da sua capacidade de se organizar para estudar. Eu tenho alunos, inclusive estou gravando esse vídeo motivado pela indagação de alguns alunos. O pessoal estuda há 2 anos, há 3 anos. Então, mas eu não consigo acompanhar. Certo? Mas que atitudes você tem tomado, né, para que isso aconteça? Para que você acompanhe, você precisa participar de um grupo. Você precisa ir para uma banda, você precisa ter alguém cantando, né? Você precisa se acompanhar algumas vezes, mas tem gente que nem cantar gosta. Não, eu não canto. Ou então quando vai cantar, até desafinado isso atrapalha muito. Então, para os desafinados, o ideal é que você vá para um grupo, que você vá para uma banda, né? Você participe de um grupo e ali começa a estudar. Eu tenho visto palestras, na verdade foi uma palestra que falava sobre ética, venda, né? E hoje em dia é muito importante que os professores, né, eu acho que quem vende o serviço de ensino musical, ele precisa ser ético, precisa ser verdadeiro. E isso às vezes chega a ser chocante, chato para as pessoas que escutam a gente falar assim, mas leva tempo para você aprender a acompanhar. Algumas pessoas não, isso é muito raro. Mas para a grande maioria, sim. Nem tudo dá para ser prático, nem tudo dá para ser lúdico. Você vai ter que chegar em casa, abrir um livro, ler sobre teoria musical. Você vai ter que sentar no seu instrumento, praticar 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, entendeu? E não vai conseguir. E isso é normal na vida do músico. É por isso que a gente diz que música é para o resto da vida. Toda vez que você senta no instrumento, você evolui um pouco, né? E assim deve ser, você deve ter uma evolução. Você tem que aprender a dividir seus estudos em etapas, né? Em procurar profissionais, digamos assim, específicos, né? Se você quer aprender a acompanhar, você não pode estar estudando partitura, mas precisa da partitura para aprender a acompanhar. Enquanto você estuda partitura, esqueça acompanhamento. Quando você terminar a sua fase de partitura, vai estudar acompanhamento. Tudo que você aprendeu na partitura vai te ajudar, vai estar lá na sua caixinha de ferramenta para ajudar você a acompanhar, certo? E tempo é igual a dinheiro para a educação. Nunca é muito. Nunca é muito. Então, pare de pensar que você já estuda há 2 anos música e não acompanha, e não faz isso, e não faz aquilo. Faça o seguinte, em 2 anos, o que foi que você aprendeu? Claves, leitura de partitura, olha os nomes das coisas que você já aprendeu, técnica, você aprendeu a mexer no seu instrumento, é o repertório que você já monta. E essa sensação de que a gente não sabe, de que a gente precisa melhorar, isso é muito bom. Não perca isso, não perca isso. Você precisa manter isso na sua personalidade. No dia que você achar que já aprendeu tudo, pode comprar um caixão e morrer, porque acabou sua vida, não tem mais graça. O ideal é que você tenha sempre a sede de aprendizado, sempre a sede de melhorar. Algumas escolas, alguns cursos, eles têm alguns objetivos, né? Por exemplo, aqui eu trabalho muito com o básico. Aquela pessoa que chega, entra por aquela porta ali, ela nunca viu música na vida. 18 anos, 20 anos, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e tem gente que nunca ouviu falar sobre teoria musical ou de duração, tempo, essas coisas que a gente usa na música. Então, meu papel é trabalhar com a educação musical, né? Eu não faço milagres, entende? Por mais habilidoso que um professor seja, o nosso papel é mostrar o caminho, como eu já disse em outros vídeos, né? E dizer para a pessoa o que ela deve estudar, como ela deve estudar, certo? Bem, vamos finalizar, né? Quando o músico começa a aprender a acompanhar, isso leva tempo.
né, pela nossa conversa aqui, mas pelos 3 tópicos que a gente levantou aqui, vamos recapitular. Primeiro você tem que entender que a música é um idioma, é uma linguagem, né? Você só aprende a falar, você só aprende a se comunicar em um idioma X, né, se você tiver um bom repertório de palavras, um bom vocabulário, e se você souber montar as frases, se você souber como a gramática funciona. Então você precisa aprender a estrutura da linguagem. Segundo, a música é uma arte. Se você não é um artista, então aprenda a ser, né? Faça por onde está inserido no meio artístico, para você ver como é que os outros fazem, para você começar pelo menos a imitar, né? Para você começar a colocar ferramentas dentro da sua caixa, né? Para que um dia você possa utilizar. A vocação é o terceiro ponto. Ela é muito forte na música, né? Se você não conseguir tocar de forma vocacional, você vai ter que estudar. Aí entra a ciência, né? Aí entra a escrita, aí entra os professores de música, e entra a sua paciência e a sua capacidade de organizar o seu tempo, organizar o que você deve estudar. É uma coisa que depende de você, certo? De você. Porque o conhecimento está aí, você tem internet, você tem um professor, você só tem que parar de reclamar, você só tem que parar de desistir dos seus exercícios, que você olha na internet alguma coisa que vai te ajudar, uma levada nova, uma partitura nova, sei lá, um macete novo, você tenta 1, 2, 3 vezes e já desiste, você não vai aprender nunca desse jeito, porque não é milagre, é esforço, certo? Tocar um instrumento é muito refinado, a música é uma ciência, a arte muito refinada, certo? Ela é muito seletiva, né? É muito ruim a gente tocar fora do ritmo, é muito ruim a gente não ter habilidade, não ter agilidade. Eu sei disso, certo? Só que não tem milagres não, certo? Você tem que ter paciência, aprenda a finalizar as etapas e passar para outra. Mas se você é um aluno básico, iniciante, seja um aluno iniciante, seja básico, vá crescendo, vá vencendo as etapas, termine seu curso básico e passe para outra etapa, né? Não fique misturando as coisas não. Eu estudo partitura, mas quando eu chego em casa eu fico vendo coisas sobre acompanhamento. Aí eu chego na escola, nem evoluo a partitura, nem evoluo o acompanhamento. Isso complica, isso atrapalha, isso deixa você perdido e com a sensação que você não está evoluindo e de fato não está. Então você trava por 6 meses, 1 ano só por causa disso, certo? Eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a tocar, qualquer pessoa pode aprender a acompanhar, certo? A ter fluidez, a ter domínio sobre o instrumento. Ela só precisa seguir algumas instruções, né, e ter disciplina para estudar, certo? É possível sim tocar, eu não vou dizer num curto espaço de tempo, isso pode acontecer, como eu já disse, para os vocacionados. Se você não é vocacionado, meu amigo, estude. Dado o recado, paz e graça e até a próxima.